Extra. Produtos que valorizam a natureza. Olá, hoje nós estamos aqui em Olambra. E Olambra, talvez você não saiba que é uma cidade, mas aqui fica o Veiling. Se você não sabe o que é Veiling, mas foi a um supermercado, você possivelmente viu ou não tenha visto que tem uma palavra Veiling aqui. Quase todo supermercado, quase toda planta, floricultura, corte, sempre tem o Veiling. Agora, é muito difícil você descobrir sozinho o que é Veiling. Então a gente veio aqui trocar uma ideia, falar com a Raquel Ferreira Osório. Acertei? Acertou. Para falar pra gente o que é o Veiling. E o Raul Canovas, que chegou aqui, todo mundo já conhece o Raul. Pouca gente pode conhecer o Veiling, mas o Raul Canovas todo mundo conhece. Isso é certo. Raquel, a primeira pergunta eu queria que você falasse pra gente por que o Veiling, que comercializa 45% de todas as plantas vendidas no Brasil, é tão desconhecida do grande público. Por que vocês não contam o que é o Veiling para todo mundo? Pois é, né? Na verdade, assim, a gente faz bem, muito bem o que nós fazemos. Talvez a gente precise melhorar um pouquinho a nossa divulgação aí, né? E Veiling não é uma palavra tão fácil de se pronunciar ou associar a flores, né? Talvez isso também seja um dos fatores que a gente não seja tão conhecido. E um outro fator que é o predominante aí, eu vejo que é assim, a nossa função dentro de toda essa cadeia é justamente que a gente não apareça. A gente é o facilitador entre a produção do produto e levar o produto até o público final. Que produto? Do que nós estamos falando aqui? Veiling, o que é? Fala-se definição. O Veiling é uma cooperativa de produtores de flores e plantas ornamentais. Qual que é o nosso maior objetivo aqui? Ser um facilitador entre o produtor, produzir bem as flores e plantas ornamentais, a gente dá as ferramentas para ele comercializar esse produto e levar até os nossos clientes que levam até o ponto de venda. Resumidamente, nós somos isso, só que por trás disso tem muita tecnologia, muita inovação, muitos investimentos e muitas pessoas. Mas quantos associados tem no Veiling hoje? Hoje, Raul, nós temos 182 associados espalhados pelo Brasil todo, embora os maiores estão no estado de São Paulo, atualmente. Mas os cooperados em geral, os produtores de plantas, somam quantos ao total? 382, porém, assim, cada produtor pode ter mais de uma propriedade produtiva. Então, um produtor não significa local, né? Isso, não significa que ele tem apenas um sítio produzindo, ele pode ter vários. Então, isso passa dos 400 facilmente. Sim, se a gente for avaliar por produto e por localização, por sítios, a gente tem muito mais. Isso quando não falamos de Veiling, não é Veiling São Paulo, né? Não, é Veiling Brasil, né? A nível... Pega o país inteiro. Veiling, assim, uma curiosidade, todo mundo pergunta, por que Veiling e o que é Veiling? Veiling, na verdade, a essência do Veiling, no início, sempre foi leilão. Qual que é a nossa principal ferramenta hoje? O leilão reverso, tão comentado leilão reverso que nós fazemos. Então, o que é esse leilão reverso, né? É a essência do nosso negócio, é uma tribuna onde o cliente senta lá, clientes do Brasil todo e até clientes da Argentina, Uruguai, a gente tem aqui que vem. Quantos? Nós temos em torno de 3 clientes que vêm de lá uma vez por mês e participam da nossa tribuna para comprar produto e levam o nosso produto lá. E daqui do Brasil? Isso, daqui do Brasil nós temos 450 clientes ativos. Que são atacadistas? Que são atacadistas, a gente tem de tudo, floriculturas, decoradores, atacadistas, temos os famosos supermercados. Hoje existe uma demanda muito grande, uma procura muito grande pelos home centers, a gente já está crescendo, as redes de pet,
está crescendo muito também no setor E esse de flores. comprador setor e esses de flores. compradores têm uma cadeira fixa, né? Sim. Eles vão para o leilão, tem uma cadeira fixa, não é eu estou passando na rua, decidi comprar aí minha luz de crisante, vou e entro. Talvez esse também seja um outro fator que a gente não seja tão conhecido, né? Exatamente. Todos os clientes que compram aqui, como a gente não atende consumidor final, esses clientes têm que ser cadastrados, previamente cadastrados, passam por uma análise, seja de tudo, de perfil, Claro. de N fatores, onde aí esse cliente pode comprar aqui. Não é assim, passou aqui na frente, eu tenho dinheiro, vou entrar lá e vou comprar. Não existe essa possibilidade, até porque a nossa modalidade não permite que nós vendamos produtos para consumidor final. Quantas plantas passam por aqui todo dia? Que nós chegamos a um monte de caminhão entrando e descarregando aqui na parte de fora. Tem aqueles carrinhos enormes, todos repletos de flores. Quantas flores ou mudas ou cortes? Como é que vocês classificam isso? A gente classifica por unidade. Por exemplo, ontem, que foi um dia forte para nós, em função do Dia da Mulher, então nós tivemos assim a comercialização de 4.200 carrinhos daqueles que vocês viram ali. Só que cada carrinho daquele ali, ele tem assim, isso só no leilão, fora a intermediação, mais essa mesma quantidade na intermediação. Então foram mais de 8.000 carrinhos que nós comercializamos. Só que cada carrinho daquele ali tem uma quantidade. Por exemplo, se o produto é mini, cabe muito naquele carrinho. Se o produto é um pouco maior, um antúrio, uma planta maior, cabe menos naquele carrinho. Então, assim, unidades, eu nem sei quantas unidades a gente comercializa diariamente aqui. Mas são muitas, milhares. Comparativamente assim, com o Veiling de Holanda, o que a gente poderia falar? Nossa. Porque tudo começou em Amsterdã, né? Sim. Há muitos anos atrás. Na verdade, assim, o nosso formato, ele é assim, baseado nos moldes da Holanda. Foi a imigração holandesa que trouxe uma família e conhecia esse formato lá e resolveu abrir aqui no Brasil. Porém, a tecnologia que a gente usa para fazer o leilão é uma tecnologia belga. E isso tudo começou lá. Lá, a venda de flores e plantas nesse formato que nós temos hoje já tem mais de 100 anos lá. E assim, baseado no que existe hoje lá, nós somos muito pequenos. Quando a gente vai para a Holanda, é uma cidade. O Veiling de lá é uma cidade. É enorme. Mas somos muito modernos, em contrapartida. Sim, em contrapartida também. Os sistemas, as instalações. Exatamente. Tem coisas até, a gente vai para lá anualmente, visitar, saber o que eles estão fazendo de inovação, tudo. Muitas coisas, nós estamos até à frente deles, em termos de tecnologia, em termos de mudança. Até porque tudo que a gente traz de lá, a gente copia, a gente tem que tropicalizar. Porque nem tudo se adequa aqui. Claro. Seja o produto, seja a ferramenta, seja a tecnologia, tudo a gente dá um jeitinho, a gente formata para a nossa necessidade, melhora, e aprende o próprio consumidor é diferente. O próprio consumidor europeu é bem diferente, muito mais assíduo como comprador que o comprador brasileiro. Lá já é cultural, né? As pessoas terem plantas, flores. É hábito ter flores e plantas em casa. No Brasil, isso ainda é uma crescente, uma vertente que está crescendo, mas a gente pode acelerar isso, é o que é o nosso trabalho hoje. A gente tenta acelerar esse consumo próprio, porque a gente tinha há 8 anos atrás, 10 anos atrás, flores só era tido para ocasiões especiais ou festas, decoração. Então, o nosso segmento era basicamente isso. É a floricultura que comprava para vender, para fazer decoração, eram os decoradores. Aí, há 15 anos atrás, começou-se um movimento com algumas redes de supermercado. E as redes de supermercado deram muita acessibilidade ao produto. Começou com a violetinha africana, né? Nos Carrefour. Exatamente. Começou por aí, né? E aí foi crescendo. E isso começou do sul para cima, né? Sul, sudeste, centro-oeste. Que já tem um pouco dessa cultura europeia mais assim... mais intensa. Intensa do que nós. Então isso também contribuiu bastante. E isso agora tornou-se moda, né? Mas hoje está crescendo muito o mercado no Nordeste, né? Sim. Era uma coisa que há 10 anos atrás não se falava e agora de repente o Nordeste é o lugar da vez, né? Está crescendo de uma maneira incrível. E sabe que assim, é desafiadora a atuação no Nordeste. Nós temos vários clientes e várias redes de supermercado que atendem lá, né? Porque a logística nossa ainda é um desafio muito grande, haja vista as condições das estradas, o custo operacional e N fatores aí que encarecem muito essa logística. Então, assim, a região é muito promissora, porém, assim, não consome praticamente nada ainda do nosso produto. Pelo menos de flores e plantas ainda é muito pouco que vai para essas regiões por causa dessas questões logísticas.
Quando você pega uma orquídea como essa aqui, bonitinha, super linda, assim, mini inclusive, isso é uma indústria, não é? Indústria. Isso não é uma coisa que a pessoa, vou plantar essa mudinha e esperar crescer. Não é assim que funciona. Não. Como é que funciona? Faz um resumo pra gente dessa indústria. É basicamente assim, uma linha de produção mesmo. As pessoas não imaginam que por trás de uma produção de flores e plantas, seja ela da mais simples a mais sofisticada, exigiria tanta tecnologia e uma escala tão grande. A gente fala de milhões de unidades dessa plantinha, por exemplo. E não é só a plantinha, né? Toda a plantinha, aí tem o substrato que está aqui, tem o vasinho que está aqui também. Entra então, mais de uma empresa, inclusive. Exatamente. Não é só a empresa que produz a planta. Entra a empresa que produz o vaso, entra a empresa que produz o substrato, a outra que produz o defensivo. Então, movimenta uma cadeia muito grande em torno de toda a produção de flores. Então, diretamente a gente teria aí não sei quantos mil empregos e indiretamente milhões de empregos aí envolvidos em toda essa cadeia produtiva. Sem falar o tempo de uma planta, por exemplo. Cada planta tem um time de produção. Tem plantas que levam 4 anos para chegar na área comercial, para ser comercializada. Essa aqui nasceu aonde, essa planta? Aqui no Brasil? Provavelmente não. Já temos produtores que têm a muda aqui própria, mas provavelmente não. Ela veio já induzida de algum outro Tailândia, de algum outro país da Holanda. Ela pode vir já num nível de indução para maturecer aqui o restante da cadeia. Mas já temos laboratórios no Brasil, inclusive. Esses breeders enxergaram essa oportunidade no Brasil e eles montaram laboratórios aqui hoje. O que é breeders? Breeders são os donos dessas flores. Toda a flor, basicamente todas, elas têm uma criação por trás disso. É quem criou, quem inventou a genética dessa planta e ele é o detentor dessa planta. E recebe royalty por isso. Exatamente. Para ela ser comercializada... Essa Phalaenopsis tem patente. Tem patente. Claro. Para ela ser comercializada no Brasil, os nossos produtores têm que pagar royalties, têm que legalizar a comercialização dela aqui no Brasil e a produção aqui. E mais ou menos quanto tempo demora uma orquídea desde esse primeiro momento até ela chegar aqui no vazio? Pelo menos 1 ano a 2. De 1 a 2 para ela estar em ponto comercial. Depende do tipo de orquídea, assim. Depende a variedade, mas no mínimo, pegando já a plantinha induzida, prontinha. Agora, se for fazer desde o ciclo, são no mínimo aí 3 anos para ela chegar. E aí ela chega no veiling. Isso. E vai para o leilão. Aí ela entra com um preço, e aí como funciona esse leilão? Como é que esse leilão é ao contrário? Isso, é bem interessante isso, né? Porque, por exemplo... Não é quem dá mais. É e não é, ao mesmo tempo, Explica. Né? Então, é assim, a plantinha, se ela vem para o leilão, ela tem 2 caminhos. Ou ela pode vir já comercializada, com o cliente já que comprou antecipadamente. Isso é um canal de venda. Se ela vier para o leilão, então ninguém sabe quem vai comprar essa planta, essa fitônia, ninguém consegue saber. Então ela passa fisicamente, existe um caminho que ela faz fisicamente, e a tribuna, vocês vão conhecer depois, a tribuna, os clientes estão todos sentados lá e a disputa começa. A hora que essa plantinha começa a aparecer lá, o leiloeiro libera o relógio com o maior preço. Então, o leiloeiro é um fator determinante nesse processo, porque ele tem que estar muito ligado ao mercado, ele tem que saber exatamente qual é a procura por aquele produto naquele momento, se vai ter uma disputa muito grande, porque se tiver uma disputa muito grande, ele tem que soltar o máximo de preço que ele puder naquele produto. E aí, quem vai falar se aquele preço que ele liberou é real ou não é o próprio cliente lá. O cliente que apertar primeiro, ele já parametrizou o preço daquele produto. Então, por exemplo, ele solta aí R$20. É isso. Aí ele começa a descer. Começa a descer. 19, se ninguém apertar, 18. ele vai descendo, ele vai descendo, ele Mas vai tem um descendo. momento de corte, não? Sim, tem um momento que é um mínimo. Que o Aí produtor fala comprou. assim, não quero por menos que R$10, eu prefiro que ninguém compre o meu produto. Tá. Isso acontece. Aí joga fora. Aí é todo triturado. A gente tem um trabalho que separa, né, o vaso, a compostagem para a gente fazer, e esse produto passa por uma esteira e é todo triturado lá para depois a gente vender como compostagem. É de dar pena, porque a gente joga muitos produtos e muitos produtos com qualidade A1. Produtos que a gente sabe que tem um ciclo aí de 4, 5 anos para chegar até esse momento da venda, e aí chegou ali o comprador falou, não quero esse produto, ele vai... Doloroso, né? Doloroso.
Mas isso não é questão de preço, é uma questão mais de oferta e procura. É um mercado conjunto de fatores. Mas o fator determinante é a procura por aquele produto. Tem momentos, por exemplo, que um produto está mais em evidência do que o outro. E no caminhão, por exemplo, a gente tem uma gama muito grande de atacadistas. O que são os atacadistas? São pessoas que compram o nosso produto, colocam no caminhão e saem vendendo por uma determinada rota. O caminhão dele não vai se multiplicar de uma hora para outra. Embora ele queira levar outros produtos, ele tem um espaço limitado lá dentro dessa quantidade. Então, ele não consegue levar mais do que aquilo que cabe dentro do caminhão dele. Então, a gente tem vários fatores aí que limitam o nosso crescimento, limitam a compra do comprador e o medo de arriscar, né? Muita gente não quer arriscar para não perder o produto, ou ele não ficar com a quebra acaba ficando aqui dentro. Uhum. E um planejamento, que para começar uma produção você tem que estar pensando 2 anos para frente, 3 anos. Como é feito isso? Como é que o produtor faz essa expectativa, cria essa expectativa, ou faz esse estudo para esse trabalho? Como é que ele faz isso? Na verdade, os produtores do Veyni, eles têm um network muito bom com vários países, principalmente com a Holanda. Então a gente participam de todas as feiras que tem no setor. Então, por exemplo, esse ano nós tivemos uma grande feira na Alemanha. Inúmeros produtores nossos, alguns representantes nossos também estiveram em visita na Alemanha para ver, seja produto, tecnologia, sistemas, tudo. Existe uma feira lá em Essen que acontece anualmente que tem todos os segmentos, todas as tecnologias que a gente precisa para produzir. Então, assim, os nossos produtores, eles investem muito nesse sentido. Eles estão muito tempo fora do país buscando inovação em produto, inovação em tecnologia, inovação num diferencial de embalagem. Eles buscam em todos os lugares ferramentas para poder diferenciar o produto. Então, o planejamento deles é de, no mínimo, 2 anos para frente. Esse ano eles já têm planejado 2 anos para frente de tudo que eles vão produzir, mesmo sem saber se o nosso mercado vai absorver, até porque eles precisam negociar esses contratos de royalties lá antecipadamente. Então não tem esse time da gente. E o processo lento, né? Porque você fala uma planta para ficar concluída, a sua produção demora no mínimo 1 ano, né? Exatamente. Não é só o tempo que ele vai demorar em crescer, sino o tempo em comercializar um lote significativo, né? Aí imagine atrás disso, tudo que ele precisa, até ele decidir qual é o momento da planta, qual não é o momento. Então, assim, é um desafio muito grande para o produtor isso. E há um vínculo do Veyni com a Ibraflor? Sim, não só nosso, né? Não só nosso, com todos os nossos associados são automaticamente associados ao Ibraflor. O Ibraflor é o principal órgão hoje que regulamenta, que organiza o nosso setor e que tem os números a níveis nacionais do setor. Tanto de flores de corte como de plantas ornamentais. Todos mas essas diferenças daquilo que vai para a floricultura, o corte, você vai responder para a gente aqui 1 minutinho. Tá ok. Produtos que valorizam a natureza. Então, nós estamos aqui falando com a Raquel, que vai contar pra gente agora como é feita essa produção em flor de corte, em orquídeas. Como é que vocês dividem as plantas? São 3 tipos, né? Isso. Quais são eles? Conta pra gente. Então a gente categoriza aqui dentro em flores em corte, plantas ornamentais e flores em vaso. Então, assim, na verdade não somos nós que decidimos o que cada sócio vai produzir. Eles produzem e vêm aqui e falam, olha, estou produzindo isso, tem que comercializar. Aí a gente tem todas as ferramentas aqui para ele comercializar. Mas a decisão do que produzir, como produzir, é tudo do nosso sócio. Então a gente só categoriza isso para a gente tentar organizar um pouquinho a cadeia como um todo, né? Que a gente pode ter 20 produtores de rosa, 40 produtores de orquídea, não sei. Depende do que o produtor decide comprar lá. Então, essa decisão é deles. E isso já parte muito do planejamento que ele tem lá. O que a gente faz assim, é tentar organizar esse planejamento. A gente pega um planejamento de produção anual dele, para a gente tentar ter uma ideia do que vai acontecer no ano seguinte. Porque eu tenho que trabalhar com o nosso orçamento, eu tenho que fazer todo um planejamento de comercialização para a cooperativa e tenho que buscar alcançar aquilo. Então eu preciso saber pelo menos o que eles pretendem produzir e se pretendem inserir um produto novo.
Aí, essa informação que é pertinente para mim comercialmente. Agora, o que ele vai fazer, como vai fazer no momento da venda, depois eu ajusto com o meu departamento comercial. Nós temos uma equipe comercial especializada na orientação desses produtores quanto ao mercado. Qual é o melhor momento em se comercializar no leilão, qual é o melhor momento de intermediar esse produto, tirar um pouquinho antes para não ir tanto volume para o leilão, para não haver o descarte desse produto. Então, todas essas linhas estratégicas é desenvolvida através do nosso departamento comercial em cada linha de produto. Então, quando eu vou falar de grupo de antúrio, eu chamo só os produtores de antúrio. Quando nós vamos falar só de orquídea, eu chamo só os produtores de orquídea. E aí, juntos, a gente define qual a melhor estratégia. Então, o produtor, ele passaria a se ocupar apenas na produção. Sim. Sim e não. Por quê? Ele indiretamente não, bom, ele não se preocupa tanto pela venda. Isso cabe ao Veiling, né? Sim. Nós temos o cliente aqui e a gente busca novos clientes, esse trabalho é nosso. Sim. Mas hoje a gente já evoluiu tanto, por que a nossa marca não é tão evidenciada dentro da embalagem do produto? Porque é a marca do produtor, é ele que produz, é ele que detém o know-how desse produto. Então, não é o Veiling que tem que aparecer ali dentro daquela marca, e sim o produtor. Então, ao longo dos anos, a gente vem preparando o produtor para que ele tenha um maior comprometimento comercial com o produto em si. Porque antigamente era assim, eu produzo, o Veiling vende. Não, há mais de 10 anos a gente vem tentando mudar isso na cabeça do produtor e no negócio dele, para que ele seja o comercializador. Nós só damos as ferramentas. Ele está mais próximo, então, do cliente. Da venda. Da venda e do cliente. Tanto é que a gente tem 2 feiras anuais aqui, que se chama Veiling Marketing, que é justamente para isso. É uma feira que a gente traz todos os associados, se eles quiserem, né? Eles não são obrigados a participarem, eles podem vir montar um espaço aqui dentro e receber o nosso cliente. A função de trazer o cliente é nossa, do Veiling. Então, nós trazemos o maior número de clientes aqui para dentro, para que o produtor faça esse contato com o cliente, estreite esse relacionamento, para falar de produto, para falar de embalagem. Olha, a sua embalagem poderia ter ficado melhor dessa forma ou daquela, a gente poderia evoluir nesse sentido. Então, vocês conseguiram que o produtor estivesse mais próximo do comprador final. Sim, nós conseguimos. Coisa que não acontecia há 10 anos atrás. Exatamente. Eu lembro disso. Lembra, né? Lembro muito bem. O produtor era assim, estava totalmente alheio ao que aconteceria depois. Não, esse problema com o Veiling. E nem sabia o que era o mercado, quem comprava o produto dele, Exatamente. Não tinha informação nenhuma. Exatamente. Hoje a gente é totalmente transparente, ele sabe tudo, para onde vai o produto dele, que estado que foi, que cliente que comprou. A gente tenta até trazer feedback disso para ele, como que chegou o produto, como que não chegou, se teve problema, se não teve. É tudo muito compartilhado hoje. Isso tem um pouco a ver com a nova geração do produtor? Sem dúvida. Eu não sei, Raquel, eu sinto, né? De que essa nova safra da meninada deu um grande reviravolta nos produtores. Sem dúvida. Né? Eles não se contentam só em produzir. Eles são de uma outra geração que precisam participar de toda a cadeia e saber o que aconteceu com o produto dele lá na frente. Por isso que tem tanta novidade, inclusive? Por isso, inclusive. Porque Claro. assim, essa nova geração, ela é mutante, ela quer o tempo todo coisas novas, quer evoluir, quer uma embalagem diferente, quer um marketing mais agressivo, quer o produto dele em todas as gôndolas, não quer só no supermercado, quer no decorador, quer na floricultura. Então, assim, eles têm uma gana de crescer e de gerar negócio muito maior que talvez as gerações passadas já não tem mais. Era mais tranquilo. Era mais tranquilo, estava num formato diferente e naquele momento era o que o mercado precisava. Hoje não, hoje eles precisam desse ritmo acelerado, porque senão não acompanha o nível de mudanças e de necessidade que o mercado precisa. Hoje não tem como a gente não ter uma rede social ativa, não tem como você não estar presente nas redes sociais, não tem como você não estar presente nos influenciadores. É uma tendência. E o crescimento do Veiling, como está isso? Como está acontecendo isso de ano a ano? Na verdade, assim, vem muito bem, muito bem. Na verdade, assim, o ano passado foi uma surpresa muito agradável para nós. A gente veio de um 2016 desafiador para nós, crescemos, mas não no ritmo que nós vínhamos crescendo. Deveríamos ter crescido mais em 2016, mas não conseguimos, crescemos apenas 6%. Haja visto o cenário econômico daquele ano, Sim. Já foi bom, mas assim, 2017 surpreendeu, porque a gente imaginava que ainda teria resquícios da famosa crise que a gente estava passando e que talvez não fosse alcançar todos os resultados.
mas a gente conseguiu crescer 15% em 2017. Caramba, mais do dobro, né? Mais que o dobro, mais entendeu? Do dobro, 150%. Né? Exatamente. Então aí a gente colocou aí como meta esse ano para a gente crescer pelo menos 10% em cima desses resultados de 2017. Que é muito, né? Se a gente vê a realidade econômica do Brasil... Exato. Para um produto supérfluo... Exatamente. Exatamente. Já é uma um desafio, né? para nós crescer 10% isso. Mas assim, o ano já começou muito bem. O cenário, assim, em termos de economia, tá bom. O cliente está acreditando, está otimista em relação ao resultado do ano. Nem se fala em momento algum, a Copa vai atrapalhar, ou aquilo vai atrapalhar, a eleição vai atrapalhar. Nem se cogita isso. Então a gente vê um otimismo já no nosso cliente. Pelo contrário. Que já... pelo contrário. Então, assim, eles estão muito otimistas. Então, e já mostrou isso. Janeiro e fevereiro foi ótimo. O Dia da Mulher está excepcional para nós de vendas. Então, flor está cada vez valendo mais. As pessoas... Tá muito, e as redes sociais estão entupidas de avisos sobre compra de flores. Exatamente. A gente tenta movimentar ao máximo a rede social, que é o nosso acesso com o nosso consumidor. Como o Velling é muito, assim, fechado para consumidor, a gente não vende para consumidor, então a nossa forma de falar com o consumidor são através das mídias sociais. É lá que a gente tem o contato com eles, é lá que a gente escuta e através dos nossos clientes também, principalmente o varejo, que traz muito da percepção do consumidor para nós. E como você pega uma rosa, que é super delicada, como o cara corta, o produtor corta a rosa e tem que chegar na casa do consumidor em perfeito estado. Como é que é a tecnologia para que a flor chegue na mão desse consumidor no seu melhor momento? Sim, aí entra todo aquilo que a gente falou ali da plantinha, os outros fornecedores envolvidos na cadeia. Então, mesmo para uma flor de corte, que a gente imagina que seja só plantar, colher, cortar, colocar na embalagem e mandar, não. Existe todo um processo que a gente chama de tratamento pós-colheita, que vai preparar essa flor de corte para que ela tenha uma durabilidade maior na mão do consumidor. Então, toda essa parte o produtor tem que fazer desde a colheita. Ele colheu o produto, já começa a hidratação lá na hora da colheita, um tempo de hidratação que é necessário para essa planta. A hora que chega onde ele vai embalar, no centro, no barracão dele, onde ele começa a embalagem desse produto, aí é feito todo um tratamento com o produto. Hoje a gente tem no mínimo 3 aqui que os produtores do Velling trabalham, são produtos também, alguns do Brasil e outros não. Aí eles colocam esse produto e além de colocar para o varejo, a gente já evoluiu e manda até um sachê desse produto junto. Mas que produto? Como é que funciona isso? É um sachêzinho, que é um pozinho que a gente dilui na água. A dona de casa, quando compra a flor de corte, a rosa, o astromélia, o que ela comprar, o que ela deve fazer? Cortar 2 milímetrozinhos da haste, se der na vertical, porque ele vai criar uma área maior de absorção da água. Aí coloca esse produto, dilui, esse produto já vai na dosagem certinha para um vaso de flor, dilui esse pozinho lá na água e coloca a plantinha lá, ela vai prolongar a vida da flor de corte lá na ponta. Para as redes de supermercado que atende justamente o foco é consumidor, a gente já manda esse sachê junto com o pacotinho da flor de corte para poder durar. Para os atacadistas que atendem decoradores, floricultura, esse produto já vai diluído na água da caixa que é transportado o produto. Então, eles não deixam de ter esse tratamento. Ele vai nessa água e até chegar na mão do decorador já tem uma durabilidade maior. Tem decoradores que entendem tanto a importância disso que eles até têm esse produto lá também para poder dar continuidade. Além desses produtos, a gente tem a cadeia de frios. Flores em corte, principalmente, tulipa, seja de corte ou de vaso, ela necessita de estar climatizado, ser transportada numa área climatizada. Então, quando o produtor de corte chega com o produto no Velling, para descarregar aqui para a gente comercializar, o caminhão dele já para dentro de uma doca que já é a câmera fria, já sai dentro da câmera fria o produto. Então, não existe uma quebra dessa temperatura. O caminhão já vem refrigerado com a planta, parou naquela doca, entra refrigerado ali. Essa câmera fria que a gente chama, ela tem vários estágios. Então, se o produto chegou com 20 graus, 22 graus, a gente já não vai colocar ele em 4 graus. Aí ele entra a 16, passa para 8, até ele poder ser acondicionado na última área da câmera fria, que é a adequada
para armazenamento. E o nosso cliente que transporta produtos, principalmente para longa distância, esses produtos também levam em caminhões refrigerados. Ou seja, uma rosa que vai daqui para Salvador, ela vai num caminhão refrigerado. Vai no caminhão refrigerado, porque se ela não for, ela não aguenta. Chega lá, vai para o lixo. Se ela não for climatizada, ela vai para o lixo. E o ideal é que, além de climatizada, é que ela vá em água, condicionada em água com esse pós-colheita. Caso ela não vá em água, existe um outro processo que a gente fazia muito quando nós fazíamos exportações, que é o pré-cooling, que é já preparar esse produto para que ele seja transportado fora da água. Então, existe todo um processo de pré-cooling, de hidratação, um tempo maior de hidratação, para que ele vá deitado sem comprometimento da qualidade ou durabilidade desse produto lá na ponta. Uma rosa tratada assim dura quanto tempo? Bem tratada, direitinho, todos os processos? Desde a cadeia aqui, depende a região que ele está e se ele vai ficar, por exemplo, se ele vai para um consumidor final, possivelmente ele não vai ficar numa área climatizada lá. Então, no mínimo, ele vai durar aí 8 dias. Agora, se ele vai para um decorador que vai ficar numa câmara fria, ele pode durar aí 10 dias tranquilamente, se bem tratado aqui no início da cadeia. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, né? A flor de corte não dura. Se não houver quebra de todo esse ciclo, desde do pós-colheita, a câmara fria, o ciclo de não quebrar essa cadeia de frios, ela tem sim uma durabilidade muito boa, tão boa quanto a de um vaso. Claro, não vai durar 3 meses como uma orquídea dura com flor. Não, nem é esse o objetivo da flor de corte, né? Mas a flor de corte, assim, ela dá muito mais possibilidades para consumo próprio, né? A dona de casa se realiza fazendo um arranjinho para receber alguém, ou presenteando alguém para quando vai na casa de alguém. Então, assim, ela traz N possibilidades que talvez uma flor em vaso não consiga atingir. E o vaso? A pessoa compra o vaso e depois quer replantar. Ela consegue, fora das condições ideais, porque aqui é tudo estufa, tudo climatizado, tudo nas condições ideais. O consumidor consegue aproveitar aquele vaso? Consegue prosseguir? Consegue. O que a gente sempre tem que remeter? Quando a gente ganha uma planta ou compra uma planta, a gente tem que sempre buscar a origem daquela planta, né? Ela é uma planta nativa, o que ela é, qual é a essência daquela planta, como que ela foi criada. Hoje, as plantas ornamentais que nós comercializamos, elas já são preparadas para os ambientes do Brasil. É aquilo que eu falei lá no início. Então, a gente já tropicalizou todo esse processo para preparar isso para o nosso consumidor. A gente já climatizou a planta antes dela vir para cá. Então, se ela estava em viveiros, tudo isso a gente faz esse processo aqui. E nessas flores também. Então, assim, uma planta, a gente sabe que as orquídeas, elas gostam, são plantas o quê? Parasitas. Então, ela gosta sempre de estar em outro ambiente próximo ao dela. Então, eu tenho orquídeas na minha casa, eu procuro sempre estar ou numa grade de madeira, ou numa tora, num galho de árvore, e ela vai florir anualmente. Epífita, não parasita. Mais bonito, né? Mais bonito. Então, epífitas. E aí, ela vai florir anualmente. Então, assim, é sempre a gente se remeter à essência da planta. De onde ela é, qual é a origem dela. Se você buscar essa origem, você já vai saber o que ela gosta, como ela gosta. Mas hoje a gente já evoluiu para isso e a gente orienta o nosso produtor na embalagem em colocar já qual é o ambiente, se ela gosta de luz, se ela não gosta, se a luz é direta ou é indireta, se ela gosta de pouca água, muita água. A gente já tenta dar essas condições para eles, essas informações na embalagem para que ela tenha uma experiência feliz com o nosso produto. É no mínimo isso que a gente quer que ela tenha, uma experiência boa para que volte a comprar o nosso produto lá na frente. Então, isso aqui é o veiling, né? Agora você sabe o que é o veiling, a importância do veiling, essa ligação entre o produtor e o consumidor final, o que o veiling faz no meio desses dois campos, né? Exatamente. Então, uma última pergunta, Raquel, porque nós, o Raul, a gente que vive mais no mundo da planta, para a gente é muito difícil enxergar a planta como um produto industrial. A gente acha que ela tem alma, a gente acha, né, Raul? Um monte dessas coisas. Você também acha?
Não posso mentir, também acho. Assim, ó, meu marido já faz alguns anos que não me dá flor, tá? Mas assim, eu adoro ganhar flor. Mas eu acho que ele imagina que como eu trabalho com isso, né, talvez não vai ter dar flor, não, né? Não vai querer ganhar isso, né? O marido? Eu adoro Olha aí, ganhar esse é um depoimento flor. importante. Pois é. É importante. Então, assim, para nós também isso não muda. Tanto é que, assim, nas nossas capacitações, a gente fala o quê? Que o nosso produto, dentro de um varejo, ele é o único produto vivo. Então, assim, o varejo não pode tratá-lo como um produto industrializado, como um produto que está lá empacotado. Um saco de arroz, vai. Um saco de arroz, exatamente. Então, nos nossos treinamentos, a gente enfatiza muito isso. É o único produto vivo dentro da sua loja. Ele tem vida própria e ele precisa girar. Então, ele tem realmente vida. Então, isso que você está falando é uma filosofia para nós aqui. A gente tem que acreditar e tem que levar isso para frente, que ele realmente está vivo. Ele precisa de um giro muito rápido. Eu não quero que ele fique na gôndola do supermercado 2 semanas. Eu quero que ele fique na casa da dona de casa por 2 semanas, lindo, maravilhoso assim, para que dali 2 semanas ela volte lá e compre novamente. Raquel, você me surpreendeu. Que bom! Essa entrevista foi super genial, super bacana. Que bom. Muito melhor do que eu imaginava. Muito bom, muito bacana. Que bom. Então, é isso. Agora tem uma ideia do que é o Veiling. Enquanto você chegar lá no mercado, ó, e olhar, você já sabe, ó, passou por aqui, sabe? E tem a mão de muita gente que gosta de flores e sabe como tratá-las. Muito obrigado.